Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje, ela é continuação da aula de circunferência, ok? Então, se você não assistiu a aula de circunferência, para um pouquinho, clica, vai aparecer aqui para você a qualquer momento para você ir para essa aula, assista e depois volte para cá para a gente conseguir entender um pouco melhor, ok? Eu começo a aula de hoje falando sobre os ângulos que estão na minha circunferência. Os três primeiros que a gente vai falar aqui são os ângulos centrais, os ângulos inscritos e o chamado ângulo de segmento, ok? No próximo quadro eu mostro para você os ângulos excêntricos, seja ele interior ou seja ele exterior. Vamos lá então. Ângulo central. O ângulo central é muito importante que enquanto eu vou falando para você a definição, você anota aí para ficar com a teoria toda correta, beleza? O ângulo central é aquele ângulo que possui o vértice no centro da nossa circunferência. E aí, as outras duas semi-retas que nós vamos formar o nosso ângulo, eles vão ser nada mais, nada menos do que os nossos raios, beleza? E aí eu quero de você o seguinte, o ângulo formado vai ser esse ângulo alfa. O valor do ângulo formado é exatamente o mesmo valor que a medida do arco que ele enxerga. Então perceba você que ele enxerga o arco BA, beleza? O arco BA. E o valor do ângulo alfa é exatamente igual à medida deste arco, beleza? Isso porque ele é o chamado ângulo central. Agora, se nós temos um chamado ângulo inscrito, primeiro, definição, o vértice do ângulo inscrito fica exatamente em cima da nossa circunferência. E as duas semi-retas que vão formar o nosso ângulo, elas vão ser semi-retas secantes à nossa circunferência. Isso porque elas possuem dois pontos em comum com a nossa circunferência, ok? Formei aqui um ângulo alfa. E esse ângulo alfa, ele também enxerga o arco AB aqui, né? Só que a medida desse ângulo vai ser igual a metade desse arco AB. Então perceba a diferença, se nós estamos trabalhando com um ângulo central, a medida do ângulo é igual à medida do arco que ele enxerga. Se nós estamos trabalhando com um ângulo inscrito, a medida do ângulo é igual à medida do arco que ele enxerga, dividido por 2, ok? Vamos então ao nosso ângulo de segmento. Ângulo de segmento é um ângulo que vai ser formado entre uma reta tangente e uma reta secante. E o vértice desse nosso ângulo vai ser exatamente o ponto de encontro entre essas duas retas. Então preste atenção, eu tenho aqui a reta tangente, que é tangente à circunferência no ponto A, tenho a reta secante, que tem como pontos em comum com a minha circunferência o ponto A e o ponto B. O vértice do nosso ângulo é exatamente esse ponto de encontro. Então o ângulo formado aqui, ó, vai ser este alfa. Perceba que tem parte desse meu ângulo fora da circunferência. Então toma cuidado, ok? O ângulo alfa, ele vai enxergar todo esse arco AB aqui, ó. Todo esse arco AB. E a medida desse nosso ângulo alfa vai ser exatamente igual à medida do arco AB, dividido por 2. Então, peraí, calma aí. Vamos dar uma olhada de novo. Se o meu ângulo é central, a medida do ângulo é igual à medida do arco que ele está enxergando. Se o meu ângulo é inscrito, a medida do ângulo é igual ao arco que ele enxerga, dividido por 2. E se o meu ângulo é de segmento, o que é o ângulo de segmento? Formado por uma reta tangente e uma reta secante. A medida do meu ângulo vai ser exatamente igual à medida do arco que ele enxerga, também dividido por 2, ok? Espero que não tenha ficado dúvida nessa primeira parte. A gente continua falando de ângulos excêntricos agora. Dando sequência então aos nossos ângulos na circunferência, eu chego aqui aos dois últimos casos, que são os ângulos
excêntricos interiores ou ângulos excêntricos exteriores, ok? O ângulo excêntrico interior ele é formado por duas cordas, no encontro de duas cordas. E aí eu quero que você preste muita atenção no seguinte detalhe. Tenho duas cordas aqui dentro da nossa circunferência, certo? E quando eu tenho o encontro de duas cordas, vão ser formados quatro ângulos. Eu vou ter este ângulo e este ângulo aqui sendo iguais, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. E eu vou ter também esse outro ângulo e esse outro ângulo, que também são iguais, porque eles também são opostos pelo vértice. O importante é, eu quero encontrar o valor desse chamado ângulo alfa e vou colocar aqui o chamado ângulo beta, beleza? Para a gente encontrar o valor de alfa, perceba que o alfa ele aparece tanto nesse lado direito quanto nesse lado esquerdo. Ele, quando está do lado direito, ele enxerga o arco COD. Eu coloquei esse ponto O aqui entre os dois outros pontos para ficar mais fácil de você entender qual é o arco que eu estou pegando. Então, para eu descobrir o ângulo alfa, eu vou pegar o arco COD, que é o primeiro arco que ele enxerga, e perceba que ele, quando está do lado esquerdo, ele enxerga o arco AMB. AMB. Peguei esses dois arcos, ok? O que a gente vai fazer para descobrir o valor desse nosso ângulo alfa? A gente vai somar esses dois arcos e dividir o resultado por 2. Só isso, muito fácil. E aí, você vai conseguir resolver o ângulo beta. Se eu quero encontrar o valor de ângulo beta, quando ele está aqui embaixo, ele enxerga, vamos colocar aqui, ó, beta, enxerga o arco BPD. Então, BPD. Só que quando ele está lá em cima, ele enxerga o arco ANC. ANC. Para eu encontrar o valor de beta, eu somo esses dois valores e divido por 2. Tranquilo? Acho que não vamos ter dúvida também. Vamos para o próximo? Eu vou falar agora do ângulo excêntrico exterior, ok? No ângulo excêntrico exterior, eu tenho diversos casos que podem aparecer para a gente, tá? Eu representei aqui o ângulo excêntrico exterior, que ele é formado por duas retas secantes, ok? Eu posso ter ele formado por duas retas secantes, posso ter ele formado por duas retas tangentes, por uma secante e uma tangente. O princípio é o mesmo. Então preste atenção nesse exemplo, que depois você consegue replicar para todos os outros. Vamos lá. Eu tenho aqui um ponto P, que é o ponto onde partem as duas retas secantes, e eu formo um ângulo alfa aqui do lado de fora. Por isso que ele é excêntrico exterior, ok? Esse ângulo alfa, ele enxerga dois arcos. Ele enxerga, vou fazer uma separaçãozinha aqui, ó, para ficar melhor. Ele enxerga o arco AMB, que é o maior arco que ele enxerga, e ele enxerga também o arco aqui, ó, menor, CND. Para eu encontrar o valor de alfa, eu vou pegar o maior arco AMB, subtrair do menor arco CND e dividir por 2. Só isso. Então preste atenção. Quando ele for um ângulo excêntrico exterior, seja formado por duas secantes, por uma secante, uma tangente ou por duas tangentes, ele vai enxergar dois arcos, sendo que um arco é maior do que o outro. Para você descobrir o valor do ângulo, basta pegar o maior arco que ele enxerga, subtrair do menor e dividir por 2. Não vamos ter problemas, ok? Eu continuo ainda falando de circunferência, vou mostrar para você umas propriedadezinhas importantes que podem aparecer em algum exercício. Vamos lá. Eu sigo agora falando de duas consequências importantes aqui, ok? Vamos continuar na nossa circunferência, agora falando do teorema do bico. Antes de falar propriamente do teorema do bico, eu quero que você anote com muita cautela aí a seguinte definição. O raio e uma reta tangente à circunferência possuem no ponto de encontro
um ângulo de 90 graus. Então vamos escrever um pouco melhor? O raio e a reta tangente a essa circunferência possuem no seu encontro ângulo de 90 graus. Isso significa que o raio e a reta tangente à circunferência são perpendiculares. Ou seja, se eu partir de um mesmo ponto P, duas retas tangentes, esse ângulo e este outro ângulo obrigatoriamente vão formar 90 graus, ok? O teorema do bico fala pra gente que essas duas retas tangentes que partem do meu mesmo ponto P, elas são de mesma medida. Vamos enxergar por quê? Dá uma olhada. Eu sei que esse segmento em vermelho vale R e esse segmento em vermelho também vale R, porque está saindo do centro da circunferência e indo até a sua extremidade. E eu sei também que esse segmento que sai do ponto O, que é o centro, e vai até o P, é a nossa hipotenusa desse triângulo retângulo que forma. Então eu vou colocar aqui, ó, H. Preste atenção, quando dois triângulos retângulos possuem a hipotenusa e um dos catetos iguais, significa que esses dois triângulos eles são idênticos, eles são congruentes, ou seja, esse lado em roxo obrigatoriamente vai ser igual ao outro lado em roxo. Para a gente resumir, o lado PA, ou o segmento PA, ele é congruente, ele é igual ao segmento PB, ok? Então, duas informações importantes aqui que a gente tem que anotar. Primeira, a reta tangente e o raio da circunferência formam um ângulo de 90 graus. No nosso chamado, se você quiser também acrescentar uma informação, o nosso chamado ponto de tangência, que é o ponto de encontro entre a circunferência e a reta tangente, ok? Segunda informação, que já é dentro do nosso teorema do bico, que duas semi-retas, que partem de um mesmo ponto P, são tangentes, elas vão possuir exatamente a mesma medida, beleza? Então, duas semi-retas que partem de um mesmo ponto e são tangentes à mesma circunferência, possuem exatamente a mesma medida, tranquilo? Consequentemente, em relação utilizando essa teoria do teorema do bico, a gente chega no teorema de Pitot. O teorema de Pitot, ele vai falar o seguinte: quando eu tenho um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, quando eu tenho um quadrilátero circunscrito à minha circunferência, eu vou falar que a soma de lados opostos é igual à soma dos outros dois lados opostos. Não entendi, Felipe? Vamos dar uma olhada? Esse lado AB, ele é oposto ao lado CD. A soma desses nossos dois lados vai ser exatamente igual à soma dos outros dois lados opostos. Ou seja, BC somado a AD. Se você quiser provar isso, basta que você perceba o seguinte: eu não vou ter que fazer toda a prova aqui, toda a sua definição, a sua descrição, mas eu deixo isso como tarefa para você. Esse segmento aqui, ó, esse ponto, melhor dizendo, ele solta para mim duas semi-retas tangentes da circunferência. Então, esse segmento vale x e aqui também tem que valer x, ok? Perceba que o ponto B, ele também solta duas semi-retas tangentes da circunferência. Então, se aqui vale y, aqui também vale y. Se eu olhar para o ponto C, ele também solta duas semi-retas tangentes à circunferência. Então, esses dois segmentos têm a mesma medida. E olhando para o ponto D, acontece exatamente a mesma coisa. No ponto D, sai um segmento que eu vou chamar de T e um outro segmento igual que eu também chamo de T, ok? Se você conseguir observar aqui, ó, o nosso lado AB, ele vale x mais y. O nosso lado BC, AB,
e CD, né? Eu coloquei errado aqui, ó, CD. Então aqui, CD. Ainda bem que nós vimos aqui antes. Então, AB com o CD. O CD, ele vale Z mais T, beleza? Se eu olhar para os nossos outros dois lados opostos, BC vale Y mais Z e AD vale X mais T. Perceba que eu tenho X, Y, Z e T, X, Y, Z e T. Ou seja, provamos que os lados opostos somados são iguais, têm a mesma medida. Tranquilo? A gente continua falando de circunferência. Chegamos agora à potência de ponto. Começo agora a falar das relações métricas na nossa circunferência, falando também de potência de ponto. Qualquer uma das duas teorias que você for estudar é exatamente a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Eu começo colocando duas cordas se intersectando na minha circunferência. O que eu quero que você perceba? Vão aparecer para mim aqui 4 pequenos segmentos. Então vai aparecer o segmento de P até A, o segmento de P até D, o segmento de P até B e o segmento de P até C. A nossa relação métrica que vai aparecer nesse caso vai ser escrita da seguinte maneira: a multiplicação dos segmentos de uma mesma corda, ou seja, PA vezes PB, é exatamente igual à multiplicação dos segmentos da outra corda, PC vezes PD. PC vezes PD. Só isso, só isso. De novo, a multiplicação dos segmentos de uma corda é igual à multiplicação dos segmentos da outra corda que está intersectando. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo. Agora a gente vai para secantes que partem de um mesmo ponto. Então preste atenção. Eu tenho duas retas secantes, certo? A reta que vai de P até B e a reta que vai de P até D, certo? Elas são secantes porque elas têm dois pontos em comum com a minha circunferência e elas estão partindo de um mesmo ponto, do ponto P, tranquilo? Para a gente descobrir qual é a relação métrica, a gente vai fazer o seguinte: a parte, perceba que aqui aparecem também 4 segmentos para mim, PA, AB, PC, CD, tranquilo? Só que aqui vai ser um pouquinho diferente. A parte externa de uma reta, multiplicada por todo o meu segmento, ou seja, P até B, é igual à parte externa da outra reta multiplicada por ela toda. Ou seja, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Tranquilo? Perceba que aqui são os mesmos valores, mas são de maneiras diferentes. Aqui são duas cordas, aqui são duas secantes, ok? Então a parte externa vezes toda a minha reta é igual à parte externa vezes toda a minha reta na outra secante. Tranquilo? Bem fácil, não vamos ter muito problema aqui não. Falta só um único caso e nós encerramos a aula de hoje. Vamos lá. Terminando então a nossa aula de hoje, falta uma reta tangente e uma reta secante partindo de um mesmo ponto P. Eu quero só aproveitar para a gente lembrar, falei já hoje, né? Mas para a gente lembrar que se eu tenho uma reta tangente e eu faço o raio da minha circunferência até o ponto de tangência, eu tenho que lembrar que aqui vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Só estou lembrando para a gente lembrar de todas as teorias já faladas durante a aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui. Se é uma reta secante, é a mesma teoria anterior. Eu vou pegar o segmento que está do lado de fora, PA, e multiplicar por toda a minha reta, que é o PB, ok? Agora, se a minha reta é tangente, eu vou pegar todo o segmento e vou elevar ao quadrado. Pronto, só isso. Então, se eu tenho duas retas, uma tangente e uma secante partindo de um mesmo ponto, eu tenho que
a minha reta tangente ao quadrado é igual à multiplicação do segmento externo da minha reta secante vezes toda a minha reta secante, ok? Espero que você tenha compreendido, que a aula tenha sido satisfatória. Te encontro na próxima. Abraço!